Olá, eu sou o José Duarte, editor-geral aqui do canal Toque de Crack Oficial, do Instagram Toque de Crack Oficial, do blog toquedeCrackOficial.blogspot.com e do TikTok Toque de Crack Oficial, a quem eu peço a você que continue nos ajudando, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, curtindo o Instagram, o blog, as matérias, que o que eu falo aqui eu também coloco tanto no Instagram como no blog. Meus amigos, a Mili Lacombe fez uma nota na sua coluna do Portal UOL sobre a homossexualidade na Copa do Mundo feminina, em que ela diz assim: por que tem tanto sapatão no futebol feminino? E ela põe um número de 100, no mínimo 100 moças que usam a condição de lésbica. E ela escreveu muito bem que essa situação, o fato dela ser, da jogadora ser lésbica, homossexual, não influi em nada na profissão de jogador de futebol. E ela taxa bem o que aconteceu, como que começou o futebol feminino. Foram elas que abriram as portas da modalidade do esporte para que milhares de mulheres hoje joguem futebol e tenham uma condição de vida bem melhor do que elas tinham. Aí, lamentavelmente, eu acho que a Mili Lacombe foi muito feliz, foi perfeita no comentário dela, foi sensacional, porque é aquela história. A condição sexual, a homossexualidade, o gay, a bissexual, o trans, o pan, isso não influi na vida de ninguém, isso é muito individual de cada um. O que é lamentável é que um jornalista que não merece nem seu nome seja citado, que se declara homossexual aqui no Rio de Janeiro, no seu órgão de imprensa, que eu também não vou citar porque não merece, escreveu, criticou, fez duras críticas a Mili Lacombe, dizendo, numa das críticas, que ele tem rádio, televisão, jornal, internet, ele terminou com a seguinte frase, abre aspas: futebol foi feito para homem, fecha aspas. Hipócrita, muito hipócrita, porque ele é homossexual, não o estou criticando, é problema dele, a condição é dele, né? O mundo do futebol masculino é muito grande, a infinidade de LGBTQIPA+, no futebol masculino é muito maior entre jogadores de futebol, treinadores, dirigentes, chefes de torcidas, torcedores. Eu conheço dezenas e dezenas e dezenas e poderia citar nomes aqui. Mas eu não vou citar, porque amanhã, com certeza, amanheço com a boca cheia de formiga. A diferença do futebol feminino para o futebol masculino é que as meninas se assumem e os homens são incubados. Eles de dia usam a chuteira e de noite usam o salto alto. Até hoje, que eu sei que se assumiram, foi o Richarlison, que jogou no São Paulo, que hoje é comentarista, um grande comentarista de futebol, e o árbitro Igor Benevenuto, que recentemente se assumiu homossexual. Mas tem muitos, eu conheço muitos, convivo com muitos, conheço muitos e me dou muito bem com eles. E eu acho realmente que o sexo masculino, o futebol masculino deveria sair da escuridão e passar para a claridade. Não estou mandando ninguém escrever na testa o que é, mas ninguém tem o direito de criticar se você pratica aquilo também. Este jornalista cansou de se assumir, de se declarar homossexual, gay, LGBT. E agora ele faz críticas à colega, para começar não tem ética, porque ele faz críticas à colega, Mili Lacombe, que defendeu as meninas da Copa do Mundo. Uma defesa muito bem feita, muito perfeita. Se quem tiver a oportunidade de ler a coluna da Mili Lacombe, de ontem, quinta-feira, no Portal UOL, vai ver o que ela fala sobre essa questão. E fala muito bem, foi perfeita, está de parabéns. Então, a condição sexual não é parâmetro para medir caráter de ninguém.
Existem homens e homens, mulheres e mulheres. Existem homossexuais e homossexuais. E LGBTQIA+, não é crime. No Brasil, existe legislação que defende a classe. Evidentemente que as meninas que são homossexuais ou lésbicas, como queiram, que são da homossexualidade e não se assumem na Copa do Mundo, é porque os países que representam taxa de crime. Em alguns países, em algumas seleções que estão disputando a Copa do Mundo, é crime essa prática. E isso não quer dizer nada. Como diz Fernando Gabeira, para uma jornalista da TV Globo, quando ele foi candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. Ela perguntou assim: candidato, o senhor se declara gay, se o senhor for eleito, como é que vai ser? A resposta dele foi a seguinte, abre aspas, eu não vou governar com a bunda, fecha aspas. Então, essa história de criticar é muito chato, é muito feio, porque nós somos um país livre. Agora, racista, homofóbico, xenofóbico e etc, etc, etc. Então, é lamentável que um jornalista que aqui no Rio de Janeiro se declara na condição de LGBT, faça críticas à colega porque ela defendeu as meninas da Copa do Mundo. E nós temos que defender mesmo, porque todos somos iguais perante a Deus. Todos somos irmãos. O Papa Francisco, perguntado sobre o assunto, disse: se Cristo não julgou, quem sou eu para julgar? A maior autoridade religiosa do mundo. Sua Santidade, o Papa Francisco, não fez críticas, não taxou, não condenou, porque ele é ser humano como todos nós. Aí vem um jornalista e critica a colega porque ela defendeu. E as meninas, se na seleção brasileira tem 10, na feminina, na masculina tem 20. Se no futebol feminino tem 100, no futebol masculino tem 10.000 ou 1.000. E isso não é problema nenhum, não estou criticando, cada um faz da vida aquilo que deseja. Todos temos livre arbítrio para ser usado. Agora, o que não pode é você estar nessa condição e criticar e dizer que futebol foi feito para macho. Coisa nenhuma. Cansei de ver o jogador de futebol de tarde usar a chuteira para treino e à noite sair na balada, em boate LGBT. Direito dele, quer se divertir, parabéns a ele. Agora, o que não pode é criticar, o que não pode é continuar essa escuridão, esse ostracismo de jogador de futebol masculino, que quer se revelar e não se revela porque acha que futebol é feito para macho. Foi-se esse tempo, foi-se o tempo. Então é lamentável isso, eu fico assim, bestificado quando vejo essas coisas, porque nós estamos no século XXI, no mundo evoluído, na era da informática, onde a notícia chega em questão de segundos e um jornalista usa de uma atitude tão mesquinha, tão pobre, quando ele faz parte dessa classe, que é uma classe maravilhosa. Paz e bem.